Olá, bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou comentar um dos meus achados visitando os sebos, os bons e velhos sebos, as lojinhas de livros e quadrinhos usados. No caso, dessa vez eu encontrei isso aqui, Desafiador, Retorno à Eternidade. O Desafiador, personagem clássico da DC Comics, já apareceu em desenho da Liga da Justiça Sem Limites. É um personagem bem legal, eu gosto dele. Já apareceu na saga na saga do Monstro do Pântano, do Alan Moore. Acho que ele faz uma participação também. É um personagem bem legal. E eu achei esse encadernadinho aqui por que R$10. Encadernadinho, capa dura, bacana. E é uma história fechada, é uma minissérie que foi compilada em encadernado, uma historinha fechadinha, bonitinha. Se você quiser conhecer o personagem, isso aqui é uma ótima dica. Aqui, ó, ela só tem um rasguinho aqui do lado e por dentro tá perfeita. Perfeita, papel bom, saiu aqui pela Panini. E o Desafiador? Quem é esse personagem? Bom, o bom é que você não precisa ter lido nada do personagem. Você pode ir direto nesse encadernado. Esse encadernado é perfeito para conhecer esse personagem. Um personagem que, como eu falei, já apareceu em vários quadrinhos da DC Comics e já apareceu no desenho da Liga da Justiça Sem Limites. Mas fora isso, o personagem sempre ficou bem esquecido, bem de canto. E eu nunca tinha lido nada dele como protagonista até agora. E eu gostei bastante desse encadernadinho aqui. Se você ver, pega, porque é uma ótima introdução ao personagem. É ótimo para conhecer o personagem. Tá? A origem dele é explicada aqui logo no começo. Você tem a relação dele com o irmão dele. Tem a relação dele da deusa que impediu que ele fizesse a passagem, digamos assim, na hora da morte dele. E o Desafiador, caso você não tenha notado, ele é um espírito, né? O Boston Brand, um espírito que, ao morrer, ele foi, digamos assim, salvo, entre aspas, por uma deusa. Essa deusa pegou o espírito do Boston Brand e deu a ele a oportunidade dele se vingar, desde que ele trabalhasse para ela. E trabalhando para ela, como? Como uma espécie de super-herói mesmo. O fantasma desafiador, ele tem o poder de entrar no corpo das pessoas. Ele entra no corpo das pessoas, assume o corpo das pessoas, que é o que ele faz logo no início desse quadrinho. Tem a participação do Batman, ele entra dentro do corpo do Batman. E como fantasma, ele entra no corpo de bandidos e rende os bandidos. Que é uma das cenas aqui, uma das cenas mais engraçadas desse quadrinho, né? Ele presencia um assalto, ele entra no corpo do bandido e se entrega. Ó, esse cara é mau, ele pode prender ele. E aí, quando o cara é preso, ele sai do corpo do cara. E o cara não se lembra de nada. Simples assim. Então, essa cena é muito boa. Como tá aqui na capa, essa cena da capa, essa cena da capa, ela acontece no final do quadrinho. Ela é meio que um spoiler, na verdade. Não tanto porque você não leu. Ou você só que viu a capa, você não leu. Então você não sabe bem o que está acontecendo, porque que eles estão brigando. Mas a ideia do desafiador é que a deusa a qual ele serve, né, eu esqueci o nome, a Rama, né? A Rama, Rama Kushna, ela é a deusa de uma terra chamada Namba Parmat. Isso, Namba Parmat. E Rama é a deusa de Namba Parmat e
ela busca o equilíbrio do mundo. Então, a terra dela é onde ela criou toda uma sociedade e onde não há conflitos, não há guerras. E ela quer equilibrar o mundo. E para isso ela usa espíritos como o Desafiador. O Desafiador trabalha para ela. Só que ele não tem muita escolha, né? Isso é a principal questão levantada aqui, né? Se ele não quiser mais trabalhar para ela, ele pode? O que vai acontecer com o espírito dele? Ele vai pro céu, pro inferno? Não sei, nem ele sabe, né? E o inimigo dele, o antagonista desse encadernado, que é esse cara aqui da capa, ele foi um espírito que se rebelou. Ele se rebelou. Ele foi o espírito que serviu a Rama antes do Desafiador. Ele se rebelou, né? Só que ele se tornou um biruta. E ele decidiu juntar um exército para combater a Rama. E para juntar esse exército e justificar as ações dele, ele usa a velha desculpa da liberdade. Quando você não tem argumentos, você diz a minha liberdade e pronto, né? Pronto, é o que hoje em dia todo mundo usa como desculpa para cometer qualquer atrocidade, né? Não vão tirar a nossa liberdade. Que é exatamente o que o vilão dessa HQ faz. Ele justifica todas as ações dele de matar, mandar matar, tentar destruir com a desculpa de liberdade. Pois é. Sim, liberdade. Só que sem responsabilidade. Pois é, meu amiguinho, eu lamento informar você que está assistindo este vídeo, mas você não é livre para ameaçar pessoas de morte, você não é livre para ser racista, machista e homofóbico. Ninguém é. Pois é. E a ideia de equilíbrio aqui do Desafiador, né, de equilibrar bem e mal, tem a ver com o próprio personagem, né, que em vida o Desafiador era um equilibrista. Aqueles caras de circo que ficam se pendurando um negócio assim que, tipo, eu jamais faria. não mesmo. Enfim, e tem essa ideia do equilíbrio, né, como usar, como ser um espírito que ajuda os outros a encontrar equilíbrio, né, o equilíbrio entre o bem e o mal. É uma história bem legal, eu recomendo bastante. Não sei se é fácil de achar. Como eu falei, eu achei em sebo. Volta e meia eu visito alguns sebos para ver se eu acho alguma coisa que eu não tenho na minha coleção. Isso aqui eu não tinha nada do Desafiador como protagonista. E acabei gostando bastante disso aqui. Pô, isso aqui tem arte do José Luiz Garcia Lopes, espanhol. Cara, como esse cara desenha. Nossa, eu vou mostrar um pouquinho a arte pra vocês. O nome original do personagem em inglês é Deadman, né? Homem morto. Mas aí como é que você traduz homem morto, sabe? Não fica legal, sabe? Então colocaram Desafiador. Era o nome dele que também era o nome que ele usava quando ele era equilibrista de circo, né? Cara, a arte do Garcia Lopes é muito boa. Eu adoro esse desenhista. O roteiro é de um tal de Andrew Helfer, nunca ouvi falar. A arte do Garcia Lopes maravilhosa, como sempre. E essa minissérie saiu originalmente em 1986. Né? Então já tem aí um tempinho. Né? É um quadrinho que tem mais texto do que hoje em dia, com certeza. Né? Mas mesmo assim eu gostei bastante. Sabe? Gostei bastante desse quadrinho. Era um personagem que eu estava curioso
curioso pra saber. E ele é um personagem interessante porque ele não é perfeito. Na verdade, no começo da história ele é bem babaca, assim, sabe? Mas depois, como é que é? Ele tem aquela famosa curva de aprendizado, né? E o final é bem legal, assim. O final, a maneira como ele salva as pessoas, assim, no final é bem legal. Tem uma conveniência que, tipo, o vilão nunca mata o protagonista quando ele tem a chance clara de fazer isso. Sim, isso acontece. Mas fora isso, é um quadrinho muito bom. Me surpreendeu, assim, bem positivamente. Enfim, fica aqui a minha dica de hoje. Não existe personagem ruim, existem escritores medíocres. Mas essa história aqui é muito boa. Enfim, valeu por assistir mais esse vídeo. Dê uma curtida, compartilhar, isso ajuda bastante. Valeu, um abraço e até mais.